Gente boa, hoje o papo é sobre brigas em família por causa de política. Realidade que está cada vez mais presente em nossas casas brasileiras. E talvez você já tenha vivido ou presenciado discussões e brigas em família por causa de opiniões diferentes sobre um candidato ou um partido político. Mas será que vale mesmo a pena perder a conexão com a sua família por causa de lado A ou lado B na política? Vamos entender o que está envolvido nestas discussões e debates familiares. Psicologicamente falando, discutir política com quem a gente ama é muito mais complicado do que parece, porque não são só ideias que estão em jogo, mas nossas emoções, nosso senso de identidade e até a nossa segurança emocional. O assunto política mexe com a gente bem lá no fundo. Não é só um debate de opinião. A política toca no que a gente acredita, nos valores que carregamos, na forma como enxergamos o mundo e também a nós mesmos. Quando alguém da sua família fala algo que contraria o que você pensa, não é só uma ideia que está sendo questionada, é uma parte sua, a sua identidade. E da perspectiva da psicologia comportamental, essas crenças funcionam como pilares que sustentam nossa visão de mundo. Elas reforçam o que a gente é e a qual grupo pertencemos. Então, quando esse pilar é balançado, o cérebro dispara o alarme e a reação costuma ser na base do medo ou da raiva. O cérebro entra no modo defesa total. Sabe aquele momento em que a discussão esquenta e a gente começa a falar coisas sem pensar, a bater de frente ou até se afastar? É o cérebro dizendo perigo. A amígdala, que é a parte do cérebro que controla o medo e a ansiedade, ela entra em alerta. E o raciocínio lógico, ele fica em segundo plano. É por isso que muitas vezes a gente não discute a política, a gente defende e ataca. Quer ver exemplos na vida real? Pensa naquela ceia de Natal, aquele encontro de família, quando o tio começa a falar de um assunto político que você discorda profundamente. E do nada a conversa vira briga. Ou quando você evita falar com sua irmã ou sua mãe, porque ela postou algo que te deixou revoltado e de repente o que era amor vira silêncio e afastamento. Veja bem, às vezes você não consegue apenas discordar. Você sente raiva mesmo e se descontrola. Às vezes você se depara com um assunto numa reunião de família e a discussão sobre política deixa de ser uma troca de ideias e vira um campo de batalha, de ataques e julgamento. O lado A e o lado B são defendidos, mas o afeto, o carinho, o amor da família passa para o segundo plano na hierarquia de prioridades daquela reunião familiar. Vale mesmo a pena sacrificar esses momentos e essas relações por causa de lados diferentes no tabuleiro político? Mas o que é necessário para sair dessa armadilha, desse ciclo vicioso? Para sair desse ciclo é fundamental a empatia, ou seja, tentar se colocar no lugar do outro. Em vez de tentar ganhar a discussão ou convencer o outro, que tal tentar entender por que ele pensa assim? Quais são os medos, as dores, as experiências que moldam aquela opinião? Isso não significa abrir mão das suas crenças, mas aceitar que cada um vive sua realidade e que o respeito pode existir até mesmo na diferença. Então, como regular a emoção para não perder o controle? Porque ninguém é de ferro, não é verdade? Mas é possível aprender a controlar as emoções, as reações impulsivas. Respirar fundo, fazer uma pausa antes de responder, perceber quando a raiva está falando mais alto. Essas são as ferramentas que a psicologia comportamental indica para não deixar a discussão virar briga. Também é preciso entender quando é hora de colocar limites. Por outro lado, tem momentos em que é saudável dizer não e se afastar para cuidar da própria saúde emocional. Evitar o assunto, mudar de tema ou até se distanciar temporariamente são formas de autocuidado. Não é fraqueza, é respeito por si mesmo e por quem a gente ama. Vamos refletir sobre o que pesa mais. Então deixa eu te perguntar o seguinte: será que vale a pena perder aquele abraço, aquele almoço em família, aquele momento de risada por causa de política? Será que vale a pena transformar quem a gente ama em inimigo só por discordar de ideias? As conexões humanas saudáveis são essenciais para o nosso bem-estar emocional e nenhuma opinião política deve ser mais importante que isso. E mais um exemplo para a gente pensar aqui. Lembra daquela sua amiga que brigou feio com os pais
por causa de política e hoje quase não se falam mais por causa daquele momento, daquele evento? Ou daquele parente que foi excluído das festas porque não compartilha das mesmas opiniões? Essas histórias não são raras, mas elas são profundamente tristes. Será que o preço dessa vitória vale mesmo a pena? Então, da próxima vez que a política começar a esquentar a roda na sua família, pense bem, você quer ganhar uma discussão e às vezes perder quem você ama? Dar espaço para o afastamento? Ou você quer escolher o caminho da empatia, da escuta e do respeito, mantendo os laços que realmente importam? A escolha está na sua mão. E lembra, a família é a nossa base. Não deixe a política ser a razão para destruir isso. Vivemos em tempos em que a política deixou de ser apenas um tema de discussão pública e passou a fazer parte das conversas mais íntimas, até dentro de casa. Jantares de família, encontro de amigos, grupos de WhatsApp, que antes eram espaço de afeto e trocas, muitas vezes se transformam em campos de batalha. A verdade é que, quando brigamos por política dentro da família, raramente é só sobre política. O que está realmente em jogo são sentimentos, valores e identidades muito mais profundas. Mas o que está realmente em jogo? Identidade e pertencimento. As opiniões políticas não são apenas ideias. Para muita gente, elas estão ligadas ao modo como se enxerga o mundo, o que acredita ser justo, o que teme e o que deseja proteger. Quando alguém questiona essas ideias, a pessoa pode sentir que a sua própria identidade está sendo negada ou atacada. Feridas emocionais antigas, muitas brigas que parecem ser sobre políticas, são na verdade sobre mágoas antigas que nunca foram curadas. Irmãos que disputaram a atenção dos pais, filhos que nunca se sentiram ouvidos, pais que se sentem desrespeitados. A política apenas oferece um novo palco para antigas dores. Também tem a falta de escuta e necessidade de validação, porque todos nós queremos ser ouvidos quando falamos. Quando alguém discorda de nós, o que machuca nem sempre é a discordância em si, mas o modo como ela é feita, e às vezes feita de forma agressiva. E também tem o medo. Grande parte do que alimenta essas brigas é o medo. Medo de perder direitos, às vezes de ver o país caminhar para um rumo indesejado, de que nossos filhos vivam em um mundo pior. Medo gera reatividade, e reatividade gera conflitos. Então, como podemos preservar o que realmente importa? A presença, o amor e a comunicação em família. Em tempos difíceis, nós precisamos lembrar o que nos une. Aqui vão reflexões práticas que podem nos ajudar. Primeiro, precisamos priorizar a relação, não a razão. Antes de entrar em uma discussão, pergunte-se: o que é mais importante para mim agora, neste momento? Provar o meu ponto ou preservar minha conexão com essa pessoa que eu amo? Em muitas situações, abrir mão de vencer a discussão é um gesto de maturidade e amor. Você não precisa concordar com o outro para manter o respeito. E não precisa também impor sua visão para que ela seja válida. Escute de verdade, não só para responder. A escuta verdadeira é um presente raro. Quando escutamos com o coração, sem interromper o outro, sem julgar, sem planejar uma resposta, criamos um espaço de cura. Muitas vezes, a outra pessoa só quer ser ouvida, e ao se sentir ouvida, ela amolece o coração. Então, também não personalize as suas ideias. É possível discordar de uma ideia sem desrespeitar quem a defende. Ataques pessoais como você é ignorante, você não sabe de nada, você é isso, você é aquilo, ferem, bloqueiam o diálogo e geram ressentimento. E lembre-se, por trás de toda opinião há uma história. E você provavelmente conhece a história da sua família melhor do que ninguém, não é verdade? Também reconheça os valores por trás da opinião do outro. Em vez de atacar o que o outro diz, tente enxergar por que ele acredita naquilo. Por exemplo, um parente que defende segurança, ele pode estar reagindo ao medo da violência. Outro que defende direitos sociais, ele pode estar agindo por empatia ou por ter vivido injustiças nesse campo. Quando nós reconhecemos os valores humanos por trás de posições políticas, o coração se abre. Mas é sempre importante que a gente também estabeleça limites saudáveis. Se a conversa começa a escalar,
ficar mais acalorada, mais agressiva, não hesite em dizer: eu amo você, mas acho que não estamos conseguindo conversar sobre isso com calma. Vamos deixar esse assunto para um outro momento. Saber recuar também é sinal de inteligência emocional. Não é sinal de fraqueza. Algumas batalhas não precisam ser travadas. Outras só devem acontecer quando há uma disposição mútua dos dois lados. É importante resgatar o que há de bom entre você e sua família. Falem sobre as memórias em comum, sobre os momentos felizes, sobre a importância que um tem para o outro. A política é apenas uma parte da vida e muitas vezes é uma parte passageira. Os laços familiares, quando bem cuidados, eles duram muito mais. É importante que a gente reconheça a presença e o amor, porque eles são maiores do que qualquer opinião. Você pode não concordar com alguém, mas ainda assim decidir amar, acolher e respeitar. Isso não é se omitir, é escolher a paz onde há espaço para a guerra. E no fim das contas, o que todos nós queremos é isso: sermos vistos, ouvidos e amados. E existe uma fala que pode abrir caminhos. E se você quiser uma sugestão de como se expressar nessas horas, algo como: isso aqui pode funcionar. Eu sei que a gente pensa diferente, mas eu não quero que isso nos afaste. Te escuto, mesmo que eu discorde de você, e gostaria de ser ouvido também. Nossa relação é maior do que essa conversa, e eu quero continuar presente na sua vida, com amor, mesmo na diferença. Porque é possível discordar sem romper, é possível amar sem anular, é possível conversar mesmo na diferença. E quando conseguimos isso, estamos fazendo política no sentido mais bonito da palavra, que é cuidar da vida em comum. O que você acha a respeito? Vou deixar aqui uma dica prática de ouro. Quando você sentir que vai explodir em qualquer aspecto de discussão familiar, respire fundo e pense: essa pessoa que está falando comigo já me deu um abraço? Ela já cuidou de mim em algum momento da vida? Ela já dividiu a vida comigo? Ou já me ajudou em algum momento? E se a resposta for sim, gente boa, coloque na balança aquilo que mais importa. Você já percebeu como às vezes o cachorro late com quem mora na casa e lambe quem vem de fora? Já parou para pensar que muitas vezes nós também agimos do mesmo jeito? Com estranhos somos gentis, cordiais, sorrimos e ajudamos, mas com quem vive ao nosso lado, às vezes nos irritamos, reclamamos ou somos impacientes. Por que será que isso acontece? Será que valorizamos mais quem está distante do que as pessoas que estão próximas de nós? Neste vídeo vamos falar sobre esse comportamento curioso e ao mesmo tempo engraçado dos cachorros e como ele se parece tanto com o nosso no nosso dia a dia. Vamos refletir sobre por que nós somos muitas vezes mais pacientes e gentis com os estranhos do que com as pessoas que nós amamos e que moram em nossa casa. Como esse comportamento afeta nossos relacionamentos familiares e pessoais. Também sobre a importância da maturidade emocional e a autoconsciência para lidar com frustrações diárias. Vou trazer aqui também dicas práticas da psicologia para cultivar gentileza, paciência e respeito dentro da sua casa, sem perder a autenticidade. Vamos falar também como transformar pequenas mudanças de comportamento em crescimento pessoal e harmonia familiar. Vou te mostrar minha visão sobre o tema e estou aqui para te ouvir também. O comportamento dos cães é, na verdade, uma metáfora sobre o comportamento do ser humano. O cachorro late com os de casa porque ele se sente seguro para expressar sua insatisfação. Com estranhos, ele lambe e se mostra dócil por instinto mesmo. Será que nós também usamos a segurança do lar para descarregar nossas frustrações que estamos acumulando durante o dia? Tem até um ditado popular que diz assim: em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Isso nos faz pensar sobre exemplos do cotidiano. Chegamos cansados do trabalho e, em vez de receber a família com paciência, reclamamos da bagunça ou do atraso de alguém. Mas então por que somos gentis com os estranhos e duros demais com quem amamos? A psicologia social mostra que relacionamentos seguros criam zona de conforto emocional. E isso pode gerar cobranças ou críticas constantes e até excessivas.
Estudos indicam que 60% das brigas familiares acontecem por pequenas irritações do cotidiano, enquanto somos capazes de ser mais pacientes com os desconhecidos. Será que a irritação com quem amamos não é reflexo de expectativas não conversadas, não dialogadas? Vou deixar uma dica prática. Pare 5 segundos antes de responder. Respire e pergunte: essa reclamação é sobre mim, sobre o meu cansaço ou é sobre o outro? Porque isso traz impactos nos relacionamentos. A familiaridade pode ser confundida com permissão para agressividade verbal ou impaciência com o outro. Um exemplo, o pai que reclama de tudo com os filhos, mas ele é doce com os vizinhos e com os amigos. Será que estamos perdendo a oportunidade de educar nossos filhos pelo exemplo e não pela crítica? Vamos pensar sobre isso, sobre a nossa consciência e sobre como cultivar gentileza dentro da nossa própria casa. Procure reparar em pequenos gestos, elogiar, agradecer, reconhecer o esforço das pessoas que moram com você. Procure estabelecer uma comunicação não violenta. Expresse os seus sentimentos e faça pedidos sem acusar o outro. Exemplo, em vez de você nunca ajuda em casa, procure usar. Quando a cozinha fica bagunçada, eu me sinto sobrecarregado. Podemos organizar a cozinha juntos? Essa é uma forma de comunicação não violenta. Estabeleça rituais de conexão na família. Por exemplo, jantar sem o celular, café da manhã juntos, fazer uma caminhada em família. Microgestos, pequenos gestos de afeto, um toque, um olhar atento, um sorriso sincero, pequenos atos têm grande impacto emocional. Pratique isso na sua casa. Autocuidado emocional, aprender a lidar com o estresse do trabalho ou do dia a dia antes de chegar em casa e descarregar na família. Isso ajuda demais nas relações. E a gente pode comparar isso com nossas relações com estranhos, porque com os estranhos, com os de fora, normalmente nós mostramos a nossa melhor versão, damos o melhor de nós. Somos muito educados, atenciosos, pacientes. E se transferíssemos essa postura para dentro de casa também? E se o respeito, a gentileza e o cuidado fossem o padrão de comportamento e não a exceção em nossa casa? Tem até um ditado popular que diz que a primeira caridade começa em casa. E toda vez que você se pegar criticando alguém de casa, pare e se pergunte: eu faria isso com um colega ou com um amigo querido? Aqui a gente trabalha também a psicologia das expectativas, porque nós tendemos a cobrar mais de quem nós amamos, porque nós esperamos mais deles e temos uma liberdade para isso. Mas a cobrança exagerada, ela gera uma distância emocional entre marido e esposa, entre o casal, entre pais e filhos. Tudo tem que ser dosado. Um exemplo do cotidiano. O casal que se irrita porque alguém diz: olha, você sempre deixa as roupas na cama, a toalha molhada está ali, enquanto na verdade os amigos do outro talvez nem perceberiam aquela bagunça. Isso nos faz refletir. Será que as minhas expectativas elas são realistas? Ou será que eu estou projetando meus padrões sobre quem eu amo? Será que eu estou tentando consertar o outro? Ou estou procurando conviver de forma harmônica? Uma dica prática: definir regras claras e combinadas para a convivência familiar, diminuindo frustrações e brigas, ou seja, tudo que é combinado não sai caro. Precisamos ter crescimento pessoal e maturidade emocional, porque o objetivo não é ser perfeito, mas sermos consistentes no respeito e na gentileza em nossas relações familiares. E crescer emocionalmente significa aprender a dizer não na hora certa, acolher o outro sem julgar e valorizar quem está próximo de nós. E aqui nós precisamos pensar então na empatia. Vamos trazer um caso do dia a dia. Uma mãe que reclama do filho adolescente, mas elogia o professor, elogia os colegas dele. Quando ela pratica a mesma paciência em casa, o filho se abre mais e colabora, tem diálogo. E isso nos faz pensar: quantas vezes você reclamou de alguém em sua casa hoje? E quantas vezes você elogiou um estranho?
Quando foi a última vez que você agradeceu por algo simples que alguém de casa fez para você? É aquela janta na hora certa, o almoço na hora certa? É aquela roupa limpa, cheirosa? É o cuidado com a casa limpa? Quantas vezes você elogiou esse tipo de coisa? Quantas vezes você elogiou o trabalho, a gentileza que alguém fez por você, o cuidado que alguém tem com você dentro da sua casa? Gente boa, de fato, o cachorro late com os de casa e lambe os de fora, e às vezes faz o contrário também, late com os de fora, lambe os de casa. Mas nós, enquanto seres humanos, nós podemos levar gentileza, paciência e atenção para dentro da nossa casa e também fora dela. Sempre entender que pequenos gestos eles transformam relacionamentos, fortalecem a família e ensinam maturidade emocional onde quer que a gente esteja. Minha especialidade como psicólogo é a terapia familiar. E aqui eu vou te contar uma história de uma família que foi transformada pelo poder do abraço. Uma mãe chegou muito angustiada. Ela disse que na casa dela a comunicação era muito fria. Os filhos se isolavam no quarto, ficavam só no celular. O marido era distante. O ambiente estava pesado, tenso, cheio de brigas e ninguém se abraçava mais. Parecia que não tinha amor naquela casa. Segundo ela, parecia que as pessoas ali eram hóspedes dentro da própria casa. Ela pediu ajuda e eu sugeri o seguinte: vamos fazer o experimento de uma semana. Todos os dias, de manhã e à noite, a família inteira vai se abraçar. Um abraço de pelo menos 15 segundos. Pode ser difícil no começo, mas vamos tentar. Ela topou. Chegou em casa e propôs a ideia para o marido e para os filhos. Claro, a resistência foi enorme. Teve piadinha, cara feia, até discussão. Mas ela insistiu. E aí, eles resolveram fazer aquilo pela mãe. Segunda-feira, chegaram a se abraçar como se estivessem se testando. Aquele abraço meio duro, meio tenso. Na terça-feira, foi quase um empurrão disfarçado de abraço. Mas algo começou a mudar. Na quarta-feira, os abraços ficaram menos ríspidos, menos vontade de machucar o outro. Na quinta-feira, os olhos começaram a se encontrar. Na sexta-feira, um dos filhos chorou no abraço. No sábado, o pai se emocionou. No domingo, todos estavam abraçados na sala, sem nenhum motivo especial, só por estarem ali juntos. E quando chegou a segunda-feira seguinte, a mãe disse: agora podem parar com os abraços, o combinado era só uma semana. E sabe o que o pai respondeu? Agora que a gente aprendeu o valor disso, a gente não precisa parar mais. O abraço era o que estava faltando aqui em casa. E então o abraço virou parte da rotina daquela família. A família precisava disso para lembrar que ainda era uma família. É preciso cultivar o poder do abraço na alegria e na tristeza. E você já parou para pensar quantos abraços você deixou de dar hoje aí na sua casa? E mais, quantos desses abraços poderiam ter mudado o seu dia ou o dia de alguém que você tanto ama? Às vezes a gente acha que abraço é só um gesto simples, mas o abraço, minha gente, ele fala sem palavras, ele acolhe, ele consola, ele alegra, reconcilia, silencia brigas, resgata memórias. O abraço é uma linguagem. E se você aprender a falar essa linguagem, você vai perceber que a sua vida muda. Neste vídeo, então, a gente vai bater um papo leve e reflexivo sobre o poder do abraço. Principalmente dentro das nossas casas, onde há tanto amor que muitas vezes não é manifesto, não é acolhedor e dedicado ao outro. E fica comigo até o final, porque você vai descobrir dicas práticas da psicologia que funcionam na vida real e
que podem te ajudar a resolver problemas de relacionamento, de afeto e até de comunicação dentro da sua casa, usando algo que você já tem, os seus braços e o seu coração. Porque o abraço é uma ponte emocional. Todo mundo já ouviu que um abraço vale mais do que 1000 palavras. É ou não é verdade? Pois é, pesquisas da Universidade da Carolina do Norte, elas mostram que o abraço reduz os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, e aumenta a ocitocina, que é o hormônio da conexão, o hormônio do afeto. Agora pensa comigo, se você tem o remédio natural para o estresse, para a ansiedade e até para a raiva, por que você não está usando? Quantas vezes você chegou em casa estressado e descontou em quem não tinha nada a ver com seu problema? E se em vez de palavras duras, você desse um abraço? Talvez o seu dia tivesse terminado muito diferente. Vamos pensar em momentos da vida real em que o abraço fala muito alto. Vamos olhar então para o nosso cotidiano. Já percebeu que quando uma criança cai e corre para o colo da mãe, o que ela procura? Um abraço. Quando alguém perde um ente querido, um familiar, o que a gente oferece? Um abraço. Quando um amigo conquista algo muito importante, a gente se aproxima com um abraço de comemoração. Quando seu time faz um gol, todo mundo se abraça. Quando não tem o que dizer, o abraço fala por nós. Ou seja, o abraço cabe na dor e na alegria, no silêncio e no riso, nas horas boas e más. Então, quais são as dicas práticas da psicologia para a gente criar o hábito do abraço em nossas vidas? Primeiro, abrace com intenção. Não é só encostar o corpo com o corpo. É transmitir presença, acolhimento, afeto. Estabeleça momentos fixos para o abraço. De manhã, antes de sair de casa, e à noite, antes de dormir. Isso cria um ritual emocional. Use o abraço para resolver seus conflitos. Antes de discutir, pergunte: podemos nos abraçar antes de conversar? O cérebro se acalma, o coração desacelera, a briga perde força e quem ganha é o amor, é a relação. Abrace mesmo quando você não quiser abraçar, principalmente nesses momentos de conflitos. Às vezes o orgulho fala mais alto, mas o abraço quebra as barreiras que a raiva tenta construir. Ensine as crianças na sua casa a abraçar. Isso não é só educação emocional, é também herança afetiva. Criança que abraça hoje é adulto que sabe amar melhor amanhã. Vamos pensar então sobre maturidade emocional. Sabe aquela frase antiga: quem não é visto, não é lembrado? Na família é assim. Quem não é tocado, não é sentido. Maturidade emocional não é sobre controlar o choro. É sobre permitir-se sentir. É sobre entender que às vezes um abraço dado na hora certa pode salvar um relacionamento inteiro. Então, se tem uma coisa que vale a pena carregar nos braços, é gente que a gente ama e gente que ama a gente. Porque a vida é curta, o tempo é corrido, mas um abraço verdadeiro faz o tempo parar. Dê abraços sinceros, dê abraços que falem: eu estou aqui com você, eu estou aqui para você. Porque no fim das contas, meu amigo,
É disso que a gente precisa e é disso que a gente sente falta. Um abraço pode não resolver tudo, mas ele é o começo de muita coisa boa. Então, gente boa, se essa reflexão faz sentido para você, eu te convido a curtir e comentar aqui. Quantos filhos já ouviram de seus pais frases como: prefiro não ter filho do que ter um filho gay? A sexualidade como dimensão da vida humana. Deixa eu te perguntar uma coisa bem direta. Você já parou para pensar o quanto a sua sexualidade influencia cada detalhe da sua vida? E não, eu não estou falando só de sexo. Estou falando de desejo, de afeto, de identidade, de como você se enxerga e de como o mundo te enxerga. Agora pensa comigo. Quantas pessoas você já viu sofrendo em silêncio porque elas não conseguem lidar com a própria sexualidade? Quantos casamentos foram destruídos? Quantas famílias entraram em conflito? Quantos adolescentes choraram escondidos no travesseiro simplesmente por não se sentirem aceitos? Pois é, a sexualidade é uma das maiores forças que moldam a vida humana, mas ela é também uma das áreas que mais gera sofrimento psicológico. Segundo pesquisas da Organização Mundial de Saúde, mais de 40% dos casos de depressão em jovens estão ligados a conflitos com a sexualidade, seja por preconceito, repressão ou falta de diálogo. E hoje eu quero te mostrar aqui que dá para a gente olhar para a sexualidade com mais leveza, consciência e respeito. E quando a gente faz isso, o resultado é mais paz, equilíbrio e mais bem-estar, não só para você, mas também para a sua família. Prazer, eu sou o Sargento João Paulo, psicólogo apaixonado pelo comportamento humano, e aqui comigo não tem julgamento, aqui tem acolhimento e direcionamento. Vou colocar meu ponto de vista e também estou aqui para te ouvir. Vamos começar então desfazendo um mito. Sexualidade não é só sexo. Sexualidade é desejo, é afeto, é identidade, é a forma como você expressa amor e até como você entende o prazer da vida. Ela envolve gênero, como você se reconhece no mundo, orientação sexual, quem desperta o seu desejo e também o seu afeto, envolve desejo, aquilo que movimenta a sua energia vital, envolve prazer, que não é só físico, mas também emocional e espiritual. Envolve também relações, é a forma como você se conecta com as pessoas. Agora, se tudo isso é tão natural, por que tanta gente sofre com a sexualidade? A resposta, infelizmente, está no preconceito, na ignorância e na dificuldade que a sociedade tem de falar sobre esse assunto de forma madura e sem julgamento. Pesquisas mostram que jovens homossexuais eles têm até 5 vezes mais riscos de desenvolver ansiedade e depressão. Isso se comparado com jovens que são heterossexuais. E isso não é porque eles têm algum problema, é porque eles vivem num mundo que insiste em olhar a diferença como defeito. E aqui entra um ponto doloroso, a rejeição dentro da própria família. Imagine um jovem que teve a coragem de se assumir a sua sexualidade e depois foi expulso de casa pelos próprios pais. Ele se vê forçado à rua, enfrentando insegurança, medo e isolamento. Ou então um adolescente que, ao revelar seus sentimentos, escuta: você não é mais meu filho, você vai embora. E de repente ele perde o teto, o apoio emocional e as seguranças mais fundamentais da vida. Isso não é cena de novela, é realidade. E o que a ciência nos mostra? Que adolescentes LGBT rejeitados pelos pais, eles têm até 8 vezes mais chance de tentar suicídio, 6 vezes mais probabilidade de enfrentar depressão clínica e 3 vezes mais chance de se envolver com drogas ilícitas. Além disso, muitos acabam em situação de rua, vulneráveis à violência, à exploração e vícios. E o mais grave, esse trauma não desaparece quando a pessoa cresce. Pesquisas mostram que adultos que foram rejeitados por suas famílias na juventude, eles carregam feridas emocionais profundas, desenvolvem maior ansiedade, depressão e muitas vezes até internalizam a homofobia. E ainda tem outra ferida silenciosa, a rejeição baseada na religião.
Muitos jovens são repelidos não apenas por preconceito social, mas porque seus pais acreditam que orientação sexual é um pecado. Mas vamos pensar juntos. Em qualquer religião, o mandamento maior sempre foi o amor. A Bíblia, o Alcorão, qualquer livro sagrado, todos falam de misericórdia, de compaixão, de acolhimento. O que falta muitas vezes é lembrar que amar o próximo começa dentro de casa. E quem é mais próximo de nós que nossos próprios filhos? A psicologia, ela mostra que quando um jovem é rejeitado pela família, o impacto pode durar por toda uma vida. Mas quando a família escolhe o caminho do amor, mesmo em meio às dúvidas e dificuldades, o efeito é transformador. A autoestima é fortalecida, saúde emocional preservada e laços de confiança que sustentam toda a família. A maior escolha que um pai e uma mãe podem fazer não é entre religião e filho, é entre preconceito e amor. E a escolha mais sábia, mais humana e mais divina será sempre o amor. E não é só a rejeição que machuca. Também existe o sofrimento de quem nunca se permitiu viver sua sexualidade plenamente. Adultos que reprimiram seus desejos vivem em conflito, com vergonha, desconforto e sofrem impactos graves na autoestima e nas suas relações afetivas. A psicologia chama isso de estresse de minoria, quando alguém vive constantemente sob o peso da discriminação e da ocultação da própria identidade. E estudos mostram que isso aumenta em até 2,5 vezes o risco de transtornos mentais em pessoas LGBTQIA+. Agora eu te pergunto, quantas famílias poderiam estar mais unidas se soubessem dialogar sobre sexualidade sem tabu, sem julgamento? Eu sei, falar de sexualidade às vezes dá vergonha, às vezes dá risada, às vezes dá até briga, mas se a gente não falar, a gente perde a chance de curar feridas e fortalecer laços. E a psicologia está aqui para isso. Mas o que a psicologia nos diz? A psicologia entende que a sexualidade é parte essencial da identidade humana. Reprimir, negar ou atacar a sexualidade de alguém é atacar a própria essência dessa pessoa. Enquanto algumas pessoas ainda vivem de preconceito, a psicologia propõe acolhimento. Enquanto alguns dizem que isso é errado, a ciência diz isso é humano. E aqui vai uma provocação para você refletir. Será que o sofrimento com a sexualidade vem da sexualidade em si ou da forma como a sociedade escolhe reagir a ela? Você quer um exemplo prático da vida real? Imagina um jovem que descobre que gosta de pessoas do mesmo sexo, mas a família é extremamente rígida. O que acontece? Ele passa a viver 2 vidas. A vida real, onde sofre, e a vida que ele finge viver para ser aceito. E cá entre nós, fingir ser quem você não é cansa mais do que trabalhar em 2 empregos. Agora imagine outra situação. Um casal que está junto há anos, mas nunca conversa sobre desejo, sobre prazer, sobre sexualidade. Eles vivem como colegas de quarto e não como parceiros de vida. E quantas famílias não estão juntas apenas no papel, mas emocionalmente eles já se separaram há muito tempo? Você percebe como tudo isso afeta não só a pessoa, mas também a família inteira? Por isso, eu quero deixar aqui algumas dicas práticas para você refletir. Primeiro, converse sobre sexualidade na sua casa. Sem medo, sem piada, sem ofensas, sem preconceito. Acolha o diferente, mesmo que você não entenda, porque o respeito é sempre o melhor caminho. Cuide da sua própria sexualidade. Não espere a vida inteira para viver desejos, para se conhecer, para se aceitar. Se necessário, procure ajuda profissional. Terapia não é frescura, é ferramenta de saúde emocional. Amigos, a sexualidade é parte da nossa essência. Quando nós aprendemos a lidar com ela com respeito, com consciência, com maturidade, nós ganhamos algo precioso. Ganhamos equilíbrio, paz e bem-estar. E isso não é só para você, é para toda a sua família.
porque o amor que você aprende a ter por você mesmo transborda para todos ao seu redor. E lembre-se, ninguém é menos humano por amar diferente, desejar diferente ou sentir diferente. A diversidade não é ameaça, ela é uma riqueza. E a fé, a religião, a vida espiritual só tem sentido se forem movidas pelo amor. No fim, a maior escolha de todas é sempre amar os nossos filhos, cuidar da nossa família e deixar que a vida floresça na sua forma mais plena e mais bonita. Se essa reflexão faz sentido para você, eu te convido, faça um passeio pelo nosso canal Psicologia Cotidiana no YouTube. Deus amou e ama tanto cada um de nós que Ele deu seu Filho Jesus para que você e eu, para que a gente deixasse de ser apenas povo de Deus e nos tornássemos filhos amados do Pai. E a cruz de Cristo, ela é o sinal do abraço de Deus, do abraço do Pai, dizendo: eu estou com você em qualquer situação, porque você é meu filho e eu te amo. E a única coisa que Jesus pede a cada um de nós é o amor de volta. Jesus nos convida a amar os inimigos e orar por eles. Parece estranho, não é? Afinal, muitas vezes a gente não consegue amar nem os amigos, nem os parentes, quanto mais os inimigos. Mas será que Jesus estava falando apenas das pessoas de fora? Ou existe algo mais profundo aí dentro de cada um de nós? Cá para nós, muitas vezes o seu maior inimigo não é o outro, é você mesmo. Pensa aí quantas coisas ruins você faz a você mesmo, por escolha sua. Quantas vezes você entrou bêbado em um carro e dirigiu com sua família ali do seu lado, com seus amigos? Quantas vezes você se colocou em perigo tão grande por escolha sua? Quantas vezes você traiu quem mais te amava? Quantas vezes você tratou bem os estranhos e machucou de forma cruel pessoas dentro da sua própria casa? Quantas vezes você escolheu as drogas e desprezou sua família? Você mesmo buscou o sofrimento com suas próprias mãos. Nem aquela pessoa que você considera ser seu pior inimigo fez tanto mal a você, quanto você mesmo. E você sabe que se não fosse o amor e a proteção de Deus, provavelmente você nem estaria mais neste mundo. É ou não é verdade? Então, amar o seu maior inimigo é amar você mesmo. Pense nisso. Neste vídeo de hoje, eu quero falar com você sobre 3 pontos muito importantes. Quem são de fato os nossos inimigos e por que muitas vezes o maior deles está dentro de nós. Como que o conselho de Jesus tem um sentido psicológico e prático na vida cotidiana? Quero trazer também dicas concretas da psicologia para transformar essa relação com você mesmo, com os outros e também ter crescimento pessoal e maturidade emocional diante dessa questão. Aqui não tem julgamento, aqui tem acolhimento e direcionamento. Eu sou o Sargento João Paulo, sou psicólogo estudioso e apaixonado pelo comportamento humano. E é um prazer gigante bater um papo com você sobre este assunto de fé, esse mistério de fé que eu considero tão importante. Vou te mostrar minha visão sobre o tema e estou aqui para te ouvir também. E já adianto, ao longo deste vídeo você vai aprender estratégias práticas para lidar com esse inimigo interno, com os conflitos externos e aprender como transformar tudo isso em um processo de amadurecimento psicológico e espiritual. Então fica comigo até o fim, porque vai valer a pena. Vamos pensar um pouquinho. Quem é o inimigo? Muitas vezes pensamos que o inimigo é aquele vizinho fofoqueiro, aquele colega falso do trabalho, ou até alguém que te feriu no seu passado. Mas psicologicamente, o maior inimigo pode estar no espelho. Quantas vezes alguém faz coisas que não dão orgulho a si mesmo? Se perde nos vícios da bebida ou das drogas, tenta aliviar uma dor traindo a esposa, o marido, a família. Ou até pior, pega o carro bêbado e coloca em risco a vida da própria família e também a sua vida, achando que dirige melhor quando bebe. Nesse ponto a pergunta é direta.
Se alguém não cuida de si mesmo, se coloca em risco e ainda põe em risco as pessoas que ama, então quem é o seu maior inimigo? Amar o inimigo pode significar começar a se amar de verdade, a cuidar de si mesmo e respeitar seus próprios limites. O conselho de Jesus, sob o olhar psicológico, ele é claro. Jesus não dava conselhos ao acaso. Ele sabia do peso das palavras. Então, amar os inimigos é, em parte, aprender a lidar com nossas sombras, com o que não gostamos em nós mesmos. E a psicologia ela confirma que negar o inimigo interno só aumenta o poder que ele tem sobre nós. Pesquisas, por exemplo, da Universidade de Stanford, elas mostram que pessoas que cultivam a autocompaixão, ou seja, elas tratam a si mesmas com bondade, mesmo quando erram, elas têm níveis menores de ansiedade e depressão. Tem até um ditado popular que diz: quem não se ama, não tem como amar ninguém. Vamos trazer aqui então essa reflexão, que orar pelo seu inimigo pode significar pedir forças para lidar com essas partes frágeis, erradas, que precisam ser transformadas. E quais são as dicas práticas da psicologia nesse caso? Primeiro, é o autoconhecimento diário. Pergunte-se, o que você fez hoje que te afastou daquela pessoa que você quer ser? E o que você fez que te aproximou de quem você gostaria de ser? Autocompaixão, não autossabotagem. Em vez de você se xingar pelos seus erros, trate-se como trataria um filho que caiu tentando andar de bicicleta. Faça também uma substituição de hábitos. Se o vício domina, não adianta só dizer, não vou fazer mais. É preciso ocupar com algo positivo. Um exercício físico, uma leitura, uma conversa saudável, companhias que te levam para o bom caminho. O vício tem um mistério, não é só tirar algo ruim da sua vida, você tem que colocar algo bom no lugar. Se aquele espaço fica vazio, na primeira frustração você volta para ele. Então é preciso dar pequenos passos. Não é sobre virar santo da noite para o dia, é sobre começar a vencer uma batalha interna de cada vez. Cuidado com o auto-engano. Ou é só hoje, ou eu mereço, eu controlo. Essas são frases que escondem um inimigo poderoso. Psicologicamente, crescer é aprender a se vigiar sem se odiar. É ser firme consigo mesmo, mas também paciente. E aqui a gente pode até pensar exemplos do cotidiano. O marido que chega em casa cansado, briga com a esposa e desconta nos filhos. Inimigo ou vítima de si mesmo? O que ele se torna? A esposa que se compara o tempo todo nas redes sociais, se diminui, perde sua autoestima. Quem está machucando ela? Será que são as pessoas de fora ou ela mesma? O jovem que busca prazeres rápidos nas drogas, mas perde seus sonhos, perde sua família, seu futuro. Ele briga contra quem? Contra os outros ou contra ele mesmo? Tem até um ditado popular que diz que quem planta vento, colhe tempestade. Mas se aprender a plantar cuidado consigo mesmo, pode também colher a paz, não é verdade? Vamos falar um pouquinho sobre maturidade emocional, porque amar os inimigos é sinal de maturidade emocional. Significa não viver aprisionado pelo ódio, nem pela autodestruição. A psicologia chama isso de regulação emocional, a capacidade de administrar sentimentos fortes sem se deixar dominar por eles. Ou seja, o outro te fez mal, mas você não se pune pelo erro do outro. Porque sentir raiva, sentir ódio e viver essa mágoa é de fato você se punir por algum erro que outra pessoa praticou contra você. E perdoar é se libertar de todo esse mal, de todo esse ódio, de toda essa dor dentro de você. Isso é crescimento pessoal. É sair da infantilidade emocional, onde tudo é impulso, para a vida adulta saudável, onde há escolhas conscientes. E aqui, quero te dizer que, no fim das contas, amar os inimigos e orar por eles não é só uma ordem difícil de Jesus, é um convite para a liberdade. Porque se a pessoa consegue se amar, mesmo nos erros, consegue se levantar, cuidar de si mesmo
e consegue transformar as relações ao seu redor. E aí, meu amigo, minha amiga, a vida fica muito mais leve. O inimigo externo perde força, porque o inimigo interno já não manda mais na situação. Então, gente boa, se essa reflexão fez sentido para você, eu te convido a curtir e comentar aqui. Você já sofreu bullying em algum momento da sua vida? Você já praticou bullying contra alguém? Você já presenciou alguém sendo ridicularizado, diminuído, humilhado? Seja na escola, na faculdade, no trabalho, na família ou em qualquer outro espaço social? Você já percebeu que muitas vezes as pessoas chamam de brincadeira, mas a pessoa do outro lado está sofrendo silenciosamente? E você, se você se colocasse no lugar dela, será que estaria rindo também? Fala aí, você está pronto para mais uma reflexão profunda sobre algo que afeta vidas todos os dias e que muitas vezes a maioria de nós ignoramos? Eu sou o Sargento João Paulo, sou psicólogo estudioso e apaixonado pelo comportamento humano. Aqui no Psicologia Cotidiana, a gente fala sobre a vida como ela é, com seus desafios, dores, aprendizados e também trazemos soluções práticas para melhorar o nosso convívio. Já aproveite e se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe suas experiências. Hoje nós vamos falar de um tema que precisa da atenção de todos, o bullying. Porque o bullying entre crianças nas escolas é uma realidade muito comum que não pode ser ignorada. Durante o meu curso de psicologia, eu passei por uma experiência interessante que vale a pena relatar aqui, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em diversas escolas e observar de perto o comportamento de várias crianças que sofriam e praticavam bullying. É doloroso ver os olhos cheios de lágrimas de uma criança que se sente humilhada, sem saber o que fazer para escapar de uma situação que se repete dia após dia. Se até um adulto sofre quando é alvo de chacotas, de brincadeiras ofensivas, imagine uma criança que não entende o porquê e não sabe como reagir àquela situação. O adulto pode brigar, xingar ou simplesmente se afastar daquele ambiente. Já a criança não. Ela é obrigada a voltar para o mesmo ambiente escolar todos os dias, carregando aquele sofrimento e sem saber como lidar. Por isso, essa responsabilidade é nossa. Proteger as crianças e enfrentar o bullying de forma educativa. Precisamos orientá-las a pedir ajuda e, ao mesmo tempo, precisamos criar espaços seguros para que elas sejam ouvidas. Algo que eu sempre procurei fazer após minhas palestras nas escolas é deixar uma caixa de escuta. Funciona como se fosse uma caixa de sugestões, mas com um propósito maior. Dar à criança a chance de escrever, ainda que anonimamente, se ela já sofreu ou está sofrendo bullying e como ela se sente a respeito. Com esse recurso simples, diretores e professores conseguem identificar o tamanho do problema e agir de forma eficaz. Porque às vezes basta uma medida simples para dar voz à criança. E eu acredito profundamente que, se nós quisermos ter adultos mais felizes e saudáveis no futuro, nós precisamos cuidar melhor das crianças hoje, ouvindo até mesmo os seus gritos silenciosos por socorro. Acompanhe de perto seu filho. Procure saber se ele está sofrendo bullying. E se estiver, tome providências imediatas para protegê-lo. Mas se for ele quem pratica o bullying, agredindo ou humilhando outras crianças, a responsabilidade também é sua. Coloque limites claros. Mostre que isso é errado. Lembre-se, a criança de hoje será o adulto de amanhã. Quem sofre violência carrega traumas que podem se transformar em vícios, autodestruição e dificuldades nos relacionamentos familiares e sociais. E quem pratica a violência tende a reproduzir essa violência machucando pessoas ao longo da vida, principalmente a família, os filhos, o companheiro, a companheira. Por isso, corrija dentro de casa. As crianças aprendem sobretudo com os pais. Se o problema estiver aí, não feche os olhos, não feche o coração. Seu filho precisa da sua ação e também precisa do seu exemplo. Nós precisamos olhar e entender o que é bullying e onde ele acontece e como agir diante dessa situação. Porque o bullying
não é só uma brincadeira de mau gosto. É uma agressão repetida, intencional, que causa sofrimento à vítima. Ele pode acontecer em qualquer lugar, seja na escola, na faculdade, no trabalho, dentro da família, nos grupos sociais, nas redes sociais. Pode ser verbal, físico, psicológico ou virtual. E muitas vezes começa pequeno. Uma piada aqui, um apelido ali, até que se torna insuportável. Um exemplo do cotidiano. Na escola, um aluno sempre é chamado de burro ou feio, e os colegas riem. O outro é ridicularizado pelo corte de cabelo, pela cor da pele, pelas roupas que usa, ou por não ter a mesma aparência corporal dos demais. Às vezes com crueldade em comentários sobre o peso. Tudo isso de forma maldosa. No trabalho, um funcionário tem suas ideias constantemente ridicularizadas. Nas redes sociais, alguém é exposto a comentários cruéis, fotos manipuladas ou memes ofensivos. E enquanto um lado ri, o outro sofre silenciosamente. E isso não é brincadeira. Vamos pensar nas consequências do bullying. As consequências são profundas. A vítima pode desenvolver ansiedade, depressão, baixa autoestima, transtornos alimentares ou de sono, evitação de lugares, pessoas e atividades, dificuldade no aprendizado e desempenho, pode ter pensamentos suicidas em casos extremos. Vamos pensar agora exemplos trágicos. Jovens que tiraram a própria vida após meses de bullying escolar, funcionários que entram em depressão profunda devido à humilhação constante, pessoas que se afastam da família e amigos por medo de críticas ou zombarias. O bullying não é apenas uma fase ou uma brincadeira, ele deixa marcas psicológicas e emocionais profundas que podem durar a vida inteira. E como que cada um lida com o bullying? Como cada um lida com esse sofrimento? As pessoas lidam de forma diferente. Alguns se retraem, se isolam, desenvolvendo medo ou fobia social. Outros tentam reagir com raiva ou agressividade. Alguns recorrem às redes sociais para desabafar. E há também quem busque a ajuda profissional de um psicólogo, fazendo terapia. Cada sofrimento é diferente, é único. E ignorar a dor de alguém é uma responsabilidade que todos nós podemos carregar. Vamos aqui tentar inverter os papéis. Vamos imaginar que você é o agressor e a pessoa que você chama de burro, feio, ou que ridiculariza pelo cabelo, pelo corpo ou roupa, está no seu lugar. Como você se sentiria se todos dessem risadas da sua tristeza, dos seus erros, das suas inseguranças? Percebe que não é só uma brincadeira? Que rir do sofrimento do outro é injusto, é doloroso e é muito cruel? Lembre-se, um amigo é aquele que ri com você e não de você. O riso compartilhado deve unir as pessoas, não separar. Se você está rindo da dor do outro, reflita. Será que você está sendo justo? Será que está contribuindo para o sofrimento de alguém? O que nós podemos fazer a respeito? Se você é vítima, busque apoio de amigos, familiares, professores ou colegas de sua confiança. Não enfrente sozinho. Se você presenciar bullying, não seja cúmplice. Intervenha com respeito ou denuncie. Se você é agressor, reflita sobre suas ações. Pergunte-se como você se sentiria no lugar da outra pessoa, porque a empatia muda vidas. Nas escolas nós precisamos criar caixas de sugestões ou denúncias anônimas, criar um espaço seguro para alunos, funcionários ou qualquer pessoa possa relatar casos de bullying, sem qualquer medo de represálias. Precisamos de palestras, de rodas de conversa e reflexões para lidar com o bullying e mostrar sobre respeito, empatia e responsabilidade. O objetivo é transformar sofrimento em aprendizado, dor em empatia, agressão em consciência.
porque nós temos a necessidade de agir com responsabilidade e buscar ações e ferramentas que tragam transformação. A sociedade inteira é responsável por combater o bullying. Não podemos permitir que pessoas sofram em silêncio, que vidas sejam marcadas pela humilhação ou medo. Cada um de nós pode ser um agente de transformação. Então ensine pelo exemplo, denuncie situações, apoie quem sofre e promova diálogos saudáveis. E lembre-se, bullying não é e nunca será brincadeira. É importante valorizar o respeito, a empatia e o cuidado com o outro. Ria com alguém, não de alguém. E esta mudança não está só nas mãos de quem pratica, sofre ou presencia. Ela é responsabilidade de toda a sociedade e ela é um dever de todos nós. Então, se esta reflexão fez sentido para você, se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com quem você sabe que precisa ouvir isso hoje. Vamos juntos construir uma sociedade mais consciente, responsável e empática. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade e fique com Deus.